Muito bem, meus caros, continuando o nosso papo, a gente estava aqui estabelecendo as distinções entre o texto literário e o texto não literário. Vejam, a gente estava ali, né, circulando por textos que usam a palavra rosa. Eu trouxe para vocês o poema do Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima. Veja, interessante que aqui ele vai se referir à rosa de uma forma muito peculiar. Se a gente voltar ali para a primeira parte, se a gente voltar para o verbete de dicionário que eu li com vocês, percebam que no final ele falou sobre os usos mais comuns de uma rosa no nosso cotidiano. Ele vai destacando, no geral, aspectos positivos da rosa. A rosa está associada a algo positivo na nossa vida cotidiana. A rosa, por exemplo, serve como ornamento. Ela serve para enfeite. Por quê? Porque a rosa é bela. A rosa serve para fazer perfumes, porque a rosa é cheirosa, e a rosa serve até mesmo por suas propriedades medicinais. Quando a gente vai para o poeminha do Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, já de cara, quando ele fala Rosa de Hiroshima, a gente imediatamente pensa no quê? Nas bombas atômicas, né, lançadas no final da Segunda Guerra Mundial sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. É importante, então, que aqui a palavra rosa, ela não está invocando algo positivo. A rosa no nosso cotidiano, inclusive, né, a gente dá uma rosa, a gente oferece uma rosa para uma pessoa como um gesto de carinho, um gesto de afeto. A rosa aqui, ela está associada ao quê? À destruição. Então vejam que ele está se valendo mais uma vez daquilo que a gente chamou de sentido figurado da palavra. A literatura, ela tem uma liberdade tal que ela é capaz muitas vezes até de subverter o significado mais corrente de uma palavra no nosso cotidiano. Então a palavra rosa, aqui, a palavra rosa, que sempre está associada ao afeto, à delicadeza, à beleza, ao perfume, aqui ela está associada a algo extremamente negativo, tá? Olha o poeminha aqui. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, olha só que interessante aqui no finalzinho do poema. Essa rosa é tão diferente daquela que a gente conhece, e claro, ele está utilizando a palavra rosa, porque ele está associando a rosa, né, a fumaça aqui resultante da explosão atômica, né, dizem que essa fumaça quando sobe, ela é vermelha. Vejam, essa rosa aqui, ela é tão diferente da rosa que a gente conhece, que ela é uma anti-rosa, né? Ela não tem cor, não tem perfume, não tem rosa, não tem nada. Perceba então como a literatura, ela vai brincando aí com o sentido das palavras, explorando o sentido figurado, explorando a conotação. Beleza, aqui algumas definições de denotação e conotação, tá? Denotação, então, designa o sentido objetivo, literal das palavras, como se encontra nos dicionários. É o sentido que predomina no uso cotidiano e científico. Conotação, por seu todo, designa significados diferentes do habitual, como a gente viu com a rosa de Hiroshima. Explora o sentido subjetivo, implícito, figurado das palavras, permitindo mais de uma interpretação. Portanto, para encerrar esse nosso papo sobre as distinções entre o texto literário e o texto não literário, eu coloquei esse quadrinho aqui para vocês, né, contrapondo as características que a gente observou no texto não literário e as características que a gente observou no texto literário. Enquanto o texto não literário trabalha com a precisão semântica, o texto literário explora a polissemia. Enquanto o texto não literário, no geral, trabalha com a noção de realidade, o texto literário, ele tem a liberdade,
né, o escritor, ele tem a liberdade de utilizar a sua imaginação e criar realidades próprias, aquilo que a gente chama de ficção. Enquanto o texto não literário está centrado no referente, o texto literário está centrado na mensagem, e aí pensando, claro, nas funções da linguagem. A gente viu que o texto não literário, ele usa a função referencial, ao passo que o texto literário utiliza a função poética da linguagem. Muito bem, então nesse caso, o conteúdo é mais importante que a forma no texto não literário, diferente do texto literário, no qual conteúdo e forma se aliam para compor o sentido daquela mensagem. A gente viu que o texto não literário se vale da denotação e o texto literário tem liberdade para explorar o sentido figurado, a conotação. Beleza? Dando sequência aí ao nosso papo, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre poesia. Eu disse ali na primeira parte que eu trabalhei numa livraria e sugeri inicialmente que a gente separasse as obras literárias das obras não literárias. O que eu proponho agora? Que dentro das obras literárias a gente separasse, a gente criasse uma subdivisão. A gente vai separar aquilo que a gente chama de prosa ficcional daquilo que a gente chama de poesia. Como que a gente faz isso? Importante, a unidade básica de um texto em prosa é aquilo que a gente chama de parágrafo. O parágrafo, gente, é uma unidade de ideia. Um texto em prosa é um texto estruturado em parágrafo. As linhas ocupam toda a extensão da página, interrompendo-se apenas no ponto final. Agora, a gente pode ter a ilusão, né, com essa descrição, que a distinção entre um texto literário e um texto não literário seria meramente visual. Isso não é verdade. Quando a gente observa um poema, qual que é a unidade do poema? É o verso. Por que a gente muda de um verso para outro? No caso de um texto em prosa, a gente muda de um parágrafo para o outro quando a gente conclui uma ideia. Por que a gente muda de um verso para um outro? Se a gente pegar, por exemplo, um poema bem conhecido do Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Percebam que a mudança de um verso para outro vai seguindo o quê? Um lance mais do ritmo, da musicalidade. Vejam, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O verso é uma unidade rítmica. Portanto, a distinção entre prosa e poesia não é exatamente visual. Ela é muito mais o quê? Auditiva. Olha só, um exemplo disso, e para a gente ver que há um certo parentesco entre a poesia e a música, eu trouxe para vocês esse poeminha, Trem de Ferro, do Manuel Bandeira. Um poema bem conhecido. Como é que a gente lê esse poema? Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, corre seca, e seu foguista bota fogo na fornalha. Percebam que a leitura desse poema, a forma como Manuel Bandeira foi construindo esse poema, foi obedecendo aí o ritmo do trem. Os versos, eles na verdade vão seguindo o ritmo da locomotiva. Então, há uma exploração da musicalidade na construção dos versos. E aqui a gente percebe mais uma vez o uso daquilo que a gente chamou de função poética da linguagem. Percebam que a musicalidade também vai ajudando, o ritmo da leitura, vai ajudando a compor o sentido desse poema. Café com pão, café com pão, café com pão. Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, e por aí vai. Beleza? Muito bem, uma coisa importante para a gente pensar no ritmo dos versos é aquilo que a gente chama de metrificação. Então eu vou falar com vocês um pouquinho agora sobre como fazer a escansão das sílabas de um verso. A escansão seria a divisão das sílabas, que a gente chama de sílabas poéticas.
aqui o poeminha que eu acabei de mencionar a vocês, o poeminha do Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Como é que a gente faz a escansão desse verso? Olha, você, lá no ensino fundamental, quando você começou a ser alfabetizado, no ensino fundamental 1, você aprendeu a fazer a divisão silábica, né, das palavras. Isso vai te ajudar a fazer escansão? De certa forma, sim. Mas você tem que perceber que se há um parentesco entre poesia e música, você vai ter que fazer essa escansão obedecendo a forma como o verso é o quê? Cantado. Então, você tem que estar com o quê? Com o ouvido bem atento para fazer essa escansão. Se a gente fosse fazer a escansão desse primeiro verso, o que a gente percebe? A gente tem que marcar o ritmo mesmo, é importante. Olha só, cada batida é uma sílaba. Amor é fogo que arde sem se ver. Percebam que na hora que eu estou lendo esse verso, que eu estou cantando, que eu estou declamando o verso, eu faço o quê? Uma junção entre as sílabas de duas palavras distintas. O que há de importante aqui? Essa palavrinha terminou com uma vogal, a outra terminou com uma vogal. Quando a gente lê, a gente fala quar, numa sílaba só. A gente meio que promove uma espécie de um ditongo. O nome dessa junção de duas sílabas de palavras diferentes, que a gente faz na escansão, o nome dessa junção é elisão. Então você tem que ficar muito atento, né, na hora que você vai fazer escansão, em marcar o ritmo, em declamar o verso, para você sacar quando é que rola essa elisão. Embora eu tenha dito que aqui terminou com uma vogal e aqui começou com uma vogal, não necessariamente isso vai acontecer sempre. Por isso que é importante sempre você o quê? Você ler o poema em voz alta, ler o verso em voz alta e tentar marcar o ritmo, para ver se nessa leitura você promove ou não essa junção. Outra regra importante aqui para a gente fazer escansão, a gente vai perceber no verso seguinte. Olha só, é ferida que dói e não se sente. É ferida que dói e não se sente. Percebam que a gente conta, a gente faz a contagem das sílabas poéticas até a última sílaba tônica da última palavra do verso. No caso, a palavra sente, qual que é a sílaba tônica? Sem. Então, tudo que vem depois da última tônica, a gente desconsidera na contagem das sílabas poéticas. Quantas sílabas poéticas a gente tem nesses versos? Vamos pegar o primeiro verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos aqui diante daquilo que a gente chama de verso decassílabo. Então, olha só, eu falei para vocês ficarem atentos às elisões, ficarem atentos também que a contagem é feita até a última sílaba tônica de cada verso, e a gente viu aqui um poema que fala o quê? De versos decassílabos. O verso decassílabo é considerado um verso clássico, né? Ele também é chamado de medida nova, ele vai aparecer na literatura de língua portuguesa na época do Renascimento. E o Camões, né? Isso aqui são versos do Camões, o Camões usou largamente o verso decassílabo. Vejam, como todos os versos têm o mesmo número de sílabas poéticas, nós falamos aí em versos isométricos, ou seja, são versos que utilizam a mesma métrica. Olha só, eu falei, agora apresentei a vocês um poema que trabalha com verso decassílabo, disse que ele é chamado de medida nova, né? Apareceu na literatura de língua portuguesa na época do Renascimento. Agora, nós temos aqui um verso também tradicional, que já existia em Portugal antes da chegada da medida nova, que é a medida velha. Aqui, no caso, nós temos duas formas que a gente considera medida velha, e a gente chama esses versos de redondilha, né? Nós temos a redondilha menor, que é o verso de 5 sílabas poéticas, e nós temos a redondilha maior,
que é o verso de 7 sílabas poéticas. É uma medida utilizada numa poesia de origem, de matriz mais popular, diferente dessa aqui, que é considerada um verso clássico, o verso decassílabo, que é considerado um verso clássico, um verso mais erudito. Muito bem, trouxe a vocês agora, para a gente observar esse trabalho com a métrica, um outro poeminha, um poema Tempestade, do Gonçalves Dias. Veja, eu não vou ler esse poema inteiro com vocês. Esse poema, ele é enorme. Olha só, quantos slides ocupa esse poema. O que eu queria mostrar para vocês? Como ele foi trabalhando com a métrica ao longo desse poema. Essa aqui é a primeira estrofe. Vamos fazer escansão? Olha só, um raio. Como que a gente faz escansão? A gente tem que contar até a última tônica. Então vai ficar um Rá. Segundo verso, Fu-Gu. Terceiro verso, Nues-Pá. Percebam que quando a gente vai declamar o verso, a gente tem aqui uma elisão, né? Nues-Pá. Então, essa estrofe inteira trabalha com versos de 2 sílabas poéticas, ou seja, versos de sílabos. Quando a gente avança para a próxima estrofe, o que a gente observa de interessante? Na segunda estrofe, ele vai trabalhar com versos de 3 sílabas poéticas, com versos trissílabos. Vem auró, pressuró, cor de ró. Quando a gente vai para a terceira estrofe, a gente vai observar versos tetrassílabos. O sol despom lá no horizonte. Interessante essa elisão, cuidando aqui que a gente tem um H, mas isso não interfere na elisão. Então a gente vai falar isso junto, né? Lá no horizonte. Quando a gente passa para a próxima estrofe, a gente tem versos pentassílabos ou redondilhas menores. Quando a gente vai para a seguinte, versos de 6 sílabas. Na próxima 7, na próxima 8, na próxima 9, 10, até chegar no verso de 11 sílabas poéticas, também conhecido como verso endecassílabo. Depois disso, ele foi aumentando uma sílaba a cada estrofe. Depois disso, é interessante que ele vai diminuindo, depois que ele chega no verso de 11 sílabas, ele vai diminuindo uma sílaba a cada estrofe. Como que a gente pode entender isso? Embora a gente não tenha lido o poema inteiramente, né? Olha só o título do poema, A Tempestade. O que está acontecendo nesse poema no trabalho com a métrica? O trabalho com a métrica está obedecendo o próprio movimento da tempestade. Então a tempestade vai se formando, a coisa vai ficando mais pesada, começa a cair chuva, raios. Quando a gente chega no clímax dessa tempestade, a gente está na estrofe com os versos de 11 sílabas poéticas. Depois vem a estiagem, a tempestade vai indo embora, e aí ele vai reduzindo até terminar definitivamente a tempestade. Percebam mais uma vez aí o uso da função poética da linguagem, né? O trabalho com a métrica interfere diretamente no sentido daquilo que está sendo dito. Quando a gente chega na última estrofe, nós temos... a última estrofe é lindíssima, né? Olha o que ele diz. A folha luzente do orvalho nitente, a gota retrai. Vacila, palpita, mais grossa, hesita e treme e cai. Então, vejam, na última estrofe, ele vai focalizar numa folha, e uma gota que há sobre essa folha. Essa folha, ela tremelica, e a gota cai. É o fim definitivo da tempestade, né? Bem bonito esse poema. O que eu quero chamar a atenção de vocês no trabalho com a métrica? Além da métrica estar ajudando aí a compor o sentido, né? A gente viu que há um uso interessante aí da função poética da linguagem. A gente falou em versos isométricos, no caso daqueles versos ali do Camões. Aqui ele não trabalhou sempre com a mesma métrica, ele foi variando a métrica. Por isso a gente fala em versos polimétricos, ou seja, é um poema que utiliza várias métricas. Um outro tratamento que a gente pode observar na história da literatura de língua portuguesa com a métrica
é o que a gente pode observar aqui, nesse poeminha do Manuel Bandeira, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Olha o tamanho desse verso. O verso começa aqui em João Gostoso, se estende, vejam que esse recuo e esse colchete, significa que o verso não coube na linha de cima. Então, o verso se estende até sem número. Se eu não me engano, aí tem mais de 30 sílabas poéticas. Quando a gente vai para o verso seguinte, ele diz assim: uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Se eu não me engano, esse verso tem 14 sílabas poéticas. E aí vem, bebeu, cantou, dançou. 3 versos de sílabos. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Aqui um verso, se eu não me engano, de 16 sílabas poéticas. Vejam que ele foi utilizando a métrica, né, de uma forma aparentemente aleatória. Não é aleatória, né? Mas quando não há um padrão estabelecido, né, o que a gente fala? A gente fala que a gente está diante de um poema que utiliza aquilo que a gente chama de verso livre. Tá? O verso livre, ele é introduzido na literatura brasileira ali no século XX com os modernistas, tá? Que é o caso do nosso Manuel Bandeira. Muito bem, para encerrar esse papo sobre poesia, queria mostrar a vocês aquilo que a gente chama de prosa poética. Vejam, se eu disse a vocês que há um parentesco muito grande entre a poesia e a música, significa que um texto em prosa, para ser considerado poético, ele precisa explorar a musicalidade das palavras. É o que a gente observa aqui, no caso de um trechinho do conto Burrinho Pedrez, do João Guimarães Rosa, um conto que está no livro Sagarana. Nesse conto, um grupo de vaqueiros tem que tocar uma boiada de uma fazenda, a fazenda do Major Saulo, até uma estação de trem numa cidade. Eles vão tocar uma boiada ali gigantesca, né? São mais de 400 bois. E claro, para que a viagem funcione, para que a viagem caminhe bem, é importante colocar esse gado em marcha. No começo está uma grande bagunça, né? E aí os vaqueiros começam, né, com seus eias e cantigas, a colocar o gado em marcha. Reboi lá, reboi! E vai marcando o quê? O ritmo. Olha só. Tô, tô, tô. As ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos, de lá do sertão. Percebam que conforme o gado vai entrando em marcha, o texto vai entrando no ritmo da boiada. A gente tem um exemplo claro aqui do que a gente chama de prosa poética, tá? O Guimarães Rosa, ele era mestre em explorar essa musicalidade do texto, em explorar isso que a gente chama de prosa poética. E por aí segue, né? Mais adiante ele faz: boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Percebam que além de trabalhar com ritmo, ele também vai explorando o quê? As aliterações. Vai explorando a musicalidade do texto também a partir do quê? Das aliterações. Vejam, isso já apareceu numa prova da Unesp e recentemente também na prova lá do Albert Einstein. No caso da prova da Unesp, havia ali, na prova dissertativa, 2 questões que exigiam de você o conhecimento de escansão, né? Então, embora a escansão não seja algo que caia frequentemente numa prova, é importante você saber fazer, né? Porque seria muito triste você perder nota numa questão por não saber fazer escansão. E aqui, no caso dessa questão da Unesp, você perderia a questão inteira se você não soubesse fazer escansão. Eu vou ler com vocês só os 2 itens desse enunciado. Olha o item A. Indique no trecho de Burrinho Pedrez outro parágrafo que possa ser integralmente lido
sob a forma de versos regulares. Então você tinha que ir até o texto e encontrar um parágrafo que pudesse ser transformado num poema. Num poema de versos regulares, isométricos. É o caso desse parágrafo aqui. Como é que a gente faz isso? A gente pode construir o poema com versos trissílabos. Boi, bem, brá, bate, bá. Ou a gente pode construir versos de 7 sílabas poéticas. Boi, bem, bravo, bate, bá. Bota, baba, boi, berrã. Percebam, então, que para resolver essa questão da Unesp, necessariamente você precisaria ter esse domínio da escansão. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui essa parte e a gente vai continuar esse papo na próxima parte, beleza?